Olá, amores! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e vamos para mais uma aulinha de decoração de bolo de andar. Hoje eu vou fazer um bolo no aro 23 centímetros de diâmetro, não, aro 20 centímetros de diâmetro e o aro 15, tá? Eu estou utilizando uma cake boards e eu colei um pratinho de isopor no fundo da minha cake board, porque quando é bolo de andar, gente, eu não gosto de não colocar nada embaixo, porque fica ruim pra gente colocar apoio na mão, né, pra pegar a cake board, porque ela é reta, né? Então, eu sempre procuro colar algum disco de isopor ali embaixo pra me dar um apoio, né, pra mim tá pegando o bolo do carro na hora que eu vou entregar e tudo mais, né, e na bancada. Então, eu sempre gosto de fazer isso. Estou fazendo a estrutura do nosso bolinho, estou utilizando o caninho de estruturação de bolo da Blue Star, aquele mais fininho, mas vocês podem fazer esse processo com o caninho de pega-balão também, tá? Aquele mais grossinho. Esse bolo, ele é de trufado de leite ninho com morango e está com 3 camadas de recheio. Utilizei a massa amanteigada de baunilha. E o outro bolo que a gente vai utilizar é o bolo 15 centímetros de diâmetro, tá? Esse bolo vai servir 40 pessoas, porque os dois bolos são altos, né? E tá aí aproximadamente, acho que 14 centímetros, 13 de altura, né? E agora eu tô fazendo a pré-selagem do nosso bolo, tô utilizando chantilly. Esse chantilly estava perfeito, gente. O ponto dele parecia até chantininho de tão firme e maravilhoso de trabalhar que ele estava. Faço a pré-selagem todinha no meu bolo para depois a gente vir com a cobertura definitiva. E aí eu tenho toda vez que eu tingir o meu chantilly, né, o meu chantilly ou o meu chantininho, ele estiver parado, eu preciso hidratar ele novamente para começar a aplicar no bolo, porque ele na bancada ele vai pegar ar e se a gente aplicar da maneira que está ali, o nosso trabalho não vai ficar bacana. E olha só que liso, né, que perfeito, que ponto bem maravilhoso que ele está. E aí eu vou utilizar nessas 3 cores. Para chegar nesse azul, eu usei azul marinho e usei o azul normal, tá? E o verde ali eu usei o verde folha e verde limão. O amarelo eu utilizei amarelo normal e amarelo gema. Então me deram essas cores e eu vou fazer essas 3 cores no nosso bolo. Estou aplicando ali 2 camadas de cada. E o que vai demandar a quantidade de chantilly ou chantilly, a cobertura, né, que você está aplicando no seu bolo, é o tamanho da perfuração da manga. Se você tiver um bico para colocar, você coloca, se não usa só a manguinha. E a pressão que você coloca na sua mão também, por mais que o furinho seja pequeno, né? Mas se você colocar muita pressão, vai ser uma quantidade muito grande. E aí eu vou cobrir o nosso bolo, finalizar aí com amarelo. E para você que estiver passando aqui nesse canal pela primeira vez, caiu de paraquedas aqui, tá vendo o meu primeiro vídeo aqui, eu convido você a conhecer o nosso canal aí, né? Se você gostar de todos os conteúdos que tem aqui, se você vê que tem conteúdo interessante, que vai te acrescentar, né? Que vai te fazer bem, eu convido você a se inscrever aqui no canal, a deixar o like de vocês. Gente, quando vocês assistirem o vídeo, seja meu ou seja de outro YouTube, né, que vocês gostarem do conteúdo, não esqueçam de dar o like, tá? Deixa o like de vocês, que é muito importante pra gente que forma conteúdo aqui, né, para vocês no YouTube, tá? Quando vocês curtem os nossos vídeos, o YouTube entende que o conteúdo é de qualidade, que o conteúdo agrada, e aí ele acaba entregando para mais pessoas e assim mais pessoas são alcançadas com os nossos vídeos, tá? Então, se você gosta daqui desse canal, se você gosta de aprender, gosta das dicas, não esquece de curtir e de compartilhar, tá bom? E fiquem à vontade aí que tem muita coisa boa para vocês aqui nesse canal.
Então, alisei primeiro a parte de cima do meu bolo, dei uma alisada com a espátula na lateral e agora estou utilizando a espátula de textura. E vocês só coloquem a espátula meio encostada no bolo e girem a bailarina. E para a gente ter sempre um trabalho perfeito de alisamento ou de espátula, o ideal é a gente ter uma bailarina boa, né? Não precisa, né, necessariamente ser bailarinas caras, mas sim aquelas bailarinas que giram bem e te dão bastante segurança na hora de girar ela para ela trabalhar para você, né? Porque a gente encosta a espátula, gira ela e o nosso trabalho sai perfeito, tanto de espátula, né? É um conjunto, né, de cobertura no ponto certo e uma boa bailarina para a gente conseguir um bom acabamento no nosso trabalho. Então, cobri o meu bolo, vou fazer um aspiral com um pincelzinho aí, e aí a gente vai cobrir o nosso próximo bolinho. E eu vou fazer a sobreposição desse bolo com um guindaste, gente. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar no link aqui abaixo o vídeo, né, onde eu explico super bem aí como vocês utilizarem um guindaste e até produzir um guindaste caseiro para quem não encontra na sua região aí para comprar, né, que agora já tem guindaste para comprar pronto, né? Mas se você quiser aprender a fazer um guindaste caseiro, eu vou deixar o link aqui e eu mostro direitinho para vocês como fazer guindaste, tá? E aqui no canal vocês encontram tudo, gente. Desde chantilly, chantininho, né? Ponto correto do chantilly, chantininho power, ganache, pasta americana, então são muitos conteúdos para vocês. Aí tô sobrepondo o meu bolo e eu quero convidar vocês a conhecer o meu novo canal, que é voltado mais à minha rotina diária, a receitas de comida, de sobremesa, é o canal Marileia Paris, tá? Corre lá, se inscreve e fica pertinho de mim lá no outro canal também. Aí eu sobrepus o meu bolo, introduzi o restante do guindaste para dentro, que já vai fazer a trava dos meus dois bolos, né? Então vocês precisam sempre medir para não ficar sobrando, porque quando esse guindaste mais grosso, é difícil de cortar ele já no bolo, tá? Agora tô colocando um glitter e olha que lindo, gente. Esse bolo vai servir 40 pessoas, tá? Porque os dois bolos estão altos. Então, no total aí, a gente tem aproximadamente 4 quilos de bolo, tá? Ou até mais. E aí, é esse o resultado, gente. Coloquei um topper e o valor desse bolo com um topper ficou em R$ 300. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais essa aula. Não esquece de curtir e compartilhar, tá bom? Um beijo enorme e carinhoso no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!